Olá, hoje vamos apresentar o estudo de caso 3 da matéria Operações Unitárias 1 e o nosso grupo tem como tema Indústria de Leite. As integrantes do grupo são Júlia Lacerda, Jade Silva, Isabela Có, Rafaela Ramos e Bruna Fernandes. Eu, Isabela, vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre o que é microscopia e aonde e o porquê ela é utilizada nas indústrias de alimento. Primeiro, o que é microscopia? Microscopia é uma técnica que é utilizada por várias indústrias para poder visualizar e identificar detalhes que não são vistos a olho nu. Como eu já falei, a microscopia é uma técnica utilizada em diversas indústrias, e esses são alguns exemplos de indústrias: automobilística, indústria têxtil, de metais, indústria farmacêutica, de alimentos e bebidas, que é o nosso caso, indústria cosmética e de plásticos. Através da microscopia, a indústria vai avaliar se existem condições higiênicas, tanto da matéria-prima como do processamento do produto. Vai então conferir a essa empresa ou indústria uma fabricação de seus produtos adequados às normas técnicas. Eu trouxe para vocês alguns tipos de microscópios que são utilizados nessa técnica. O primeiro é o metalográfico, que ele é mais adequado para ensaios que determinam a qualidade dos processos industriais. Temos também o polarizado, que ele vai analisar as características de um objeto a partir da sua interação com a luz. E normalmente esse microscópio ele é utilizado mais para avaliar produtos químicos, alguns tipos de pedras, minerais e entre outras indústrias também, e o microscópio biológico, que são aqueles mais populares que a gente utiliza nas universidades, nas escolas, que são utilizados para examinar organismos como células da pele, partículas de sujeira, as células sanguíneas e micro-organismos. Já o microscópio, o estereoscópio, ele é muito utilizado por veterinários para realizar biópsias e análise dos tecidos de animais. E o microscópio com câmera, que também é bastante utilizado, ele conta com uma câmera, como o nome já diz, de vídeo que vai mostrar o resultado e um monitor digital, facilitando a visualização. Agora, trazendo essa técnica de microscopia um pouquinho para a indústria de alimentos, nós temos a RDC número 14, de 28 de março de 2014, que vai estabelecer os requisitos mínimos para avaliação de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas e seus limites de tolerância. Meu nome é Jade e eu vou falar um pouco das aplicações da microscopia na indústria de leites. A microscopia pode ser utilizada para a contagem direta de células somáticas no leite, no estudo das propriedades sensoriais do sorvete e na caracterização do iogurte com polpa de fruta. A contagem direta de células somáticas do leite consiste em analisar as amostras de leite obtidas da ordenha total do dia de cada vaca analisada em triplicata. E para isso se espalha uma pequena quantidade de leite, da ordem de microlitros, em uma determinada área de uma lâmina de microscopia comum, desengordurada com álcool, seca e flambada. E após o preparo da amostra, é realizada a contagem das células em cada placa. Estudo das propriedades sensoriais do sorvete. As propriedades sensoriais desejáveis no sorvete são classificadas em atributos de aparência, cor, maciez, regularidade, aroma, sabor e textura, que inclui também a dureza, viscosidade e cremosidade. Portanto, os testes instrumentais de propriedades sensoriais, como a análise da microestrutura, complementam os testes analíticos sensoriais ao criar parâmetros facilmente mensuráveis para os produtos. Mas o exame da microestrutura do sorvete é complicado devido ao seu alto conteúdo de água e gordura, e a alta dependência de sua estrutura com a temperatura. Portanto, a informação sobre os tamanhos dos cristais de gelo e bolhas de ar e suas distribuições devem ser obtidas da observação das amostras intactas, sendo possível pela microscopia óptica de luz ou a microscopia eletrônica. Para a caracterização do iogurte com polpa de fruta, determina-se a genuinidade do produto, ou seja, a identificação histológica dos constituintes vegetais, para a verificação de identidade do produto e também de fraude.
que é a substituição total ou parcial de um componente. Para a identificação histológica dos constituintes vegetais, principalmente quando triturados ou moídos, além do conhecimento e experiência do analista quanto aos aspectos morfológicos e histológicos, também deve-se utilizar os métodos que proporcionem a obtenção de material adequado para uma boa visualização ao microscópio óptico, ou seja, tratar a amostra adequadamente para esse fim. Olá, pessoal, eu sou a Júlia e o trabalho que nós escolhemos para discorrer sobre o tema de microscopia foi uma nota técnica de método para a contagem de células somáticas do leite bovino para imagens captadas com microscópio óptico, que foi desenvolvido pelo Gabriel Melo, pela Viviane Gomes, pelo Luiz Almeida, pelo Antônio Lima e pela Camila Costa. Foi desenvolvido na Universidade Federal da Bahia, com uma parceria com a Universidade Federal do ABC Paulista e da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de São Paulo. As células somáticas fazem parte do mecanismo e são projetadas como células naturais, basicamente formadas por leucócitos. Se houver um aumento do número de células no leite, é indicativo do estado imunológico da vaca frente a uma infecção, que pode ser, por exemplo, uma mastite. O total de células somáticas apresentadas no leite são de 75 a 98%. A célula de defesa de 2 a 25% de células epiteliais, provenientes da membrana, do revestimento natural e do revestimento do secretor da glândula mamária. Os analisadores eletrônicos são mais precisos e se baseiam em diferentes técnicas de avaliação, mas devido ao alto custo destes equipamentos, a contagem manual das células somáticas por meio de dispositivo ainda se faz necessário. A contagem realizada da microscopia óptica é um método de referência adotado pela Federação Internacional do Leite, fazendo uso do padrão morfológico das células. Este trabalho teve então como objetivo apresentar um método para a contagem de células somáticas em imagens digitais por meio de uma combinação de células somáticas em imagens combinadas para a contagem de células somáticas com transformação da bacia hidrográfica. No estudo realizado, procedeu-se à análise de 400 imagens provenientes das duas amostras de leite dos quartos mamários de vacas da raça holandesa da região de São Paulo. Para a leitura em óptica, foi constituído por uma câmera digital acoplada a um espelho óptico no aumento de 1000 vezes em um computador. A tabela mostra os resultados para a contagem de número total de células, onde comparados os números encontrados por meio da proposta com o número contado pelos especialistas. O número de células contabilizadas pelos especialistas após analisar as 400 imagens é de 1.313 células. O método óptico foi então eficiente para esta aplicação. Bom, então foi concluído que os resultados da identificação do método desenvolvido são capazes de contabilizar as células somáticas apresentadas em meios capturados por meio de identificação direta. Portanto, o organizador pode ser parte integrante do sistema de microscopia de vídeo baseado no processamento de imagens para contagem de células somáticas do leite. Com isto, busca-se minimizar os erros realizados. Boa tarde, pessoal. Eu sou Bruna e vou falar um pouquinho mais para vocês sobre as difrações de raio-x. Bom, a difração de raio-x ela é considerada um fenômeno resultante da interação entre as ondas de radiação eletromagnética, os famosos raios-x, com os elétrons dos átomos de um determinado material. Ou seja, quando um feixe de raio-x ele incide sobre um material cristalino, ocorre a difração. Mas nos materiais, essa incidência dos raios elas podem acontecer de duas formas, na forma de absorção e na forma de difração, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Na forma de absorção, o fóton de energia, como o próprio nome já diz, ele é absorvido. Essa energia acaba promovendo o elétron a níveis superiores ou até mesmo para fora do átomo. Já a difração se produz quando a direção de propagação de um fóton ele é difratado em um determinado ângulo. Como mostra a imagem de Carvalho em 2014, por exemplo,
Seja uma rede cristalina com espaçamento D, né, essa distância interplanar entre seus planos, quando os raios eles incidem no átomo, ele é rapidamente refletido em sua direção contrária. Mas notem que essa difração ela acaba ocorrendo no mesmo ângulo. Mas dependendo do modo como ele é difratado, pode acarretar em 3 formas distintas. O primeiro, né, é o efeito fotoelétrico, como a gente já conhece, onde o feixe ele pode ser absorvido com essa ejeção do elétron. Pode ocorrer, né, a produção de pares, onde um fóton de alta energia ele colide com o núcleo pesado, o que faz com que haja uma perda dessa energia. Ou então pode ocorrer, né, o espalhamento do feixe incidente, em que dependendo do tipo de espalhamento, né, pode ocorrer a mudança ou não do seu comprimento de onda. Esse espalhamento ele pode ser classificado de 2 formas: no espalhamento Rayleigh, que é elástico e coerente, ou então no espalhamento Compton, que é elástico ou incoerente, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. No espalhamento Rayleigh, né, que é considerado elástico ou coerente, os fótons eles são espalhados sem que haja excitação do átomo-alvo. Ou seja, né, tanto as energias dos fótons incidentes quanto as energias dos fótons espalhados são praticamente a mesma. Ele é coerente, né, devido à superposição das ondas eletromagnéticas difratadas. E essas ondas, elas são difratadas pelas diferentes partes da distribuição de carga atômica, como vocês podem ver nessa imagem de Salvat et al. De 2003. Já o espalhamento Compton, que é considerado inelástico ou incoerente, né, um fóton ele é absorvido por um elétron atômico que emite um fóton secundário. Esse comprimento de onda, né, ele é maior quando comparado com o espalhamento Rayleigh e a direção de propagação ela é diferente da do fóton original. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, né, que uma direção está indo para cima e a outra para baixo. A difatrometria de raio-x é uma técnica, né, que possui como fundamento o mesmo princípio da difração de raio-x, onde vai incidir, né, uma quantidade de raio-x em uma amostra para que assim possa detectar o feixe de fótons. Ela é realizada, né, por meio de um difratômetro de raio-x. Como na imagem, né, que vocês podem observar da Unicamp de 2018, o detector está em posição fixa nesse porta-amostras, de uma forma que quando, né, gira essa amostra, ela forma um ângulo θ entre o feixe de raio-x e a superfície da amostra. Esse detector ele só vai registrar com intensidade os ângulos relevantes, que indicam planos cristalinos interessantes, onde cada pico, né, mostrado nesse gráfico é um registro cristalino. A difração de raio-x ela corresponde a uma das técnicas de caracterização microestrutural de materiais cristalinos, encontrando aplicações em diversas áreas, incluindo, né, a alimentícia. Ela pode ser utilizada tanto para desenvolver novos materiais ou até mesmo para aumentar a eficiência da produção. Meu nome é Rafaela e eu vou falar um pouco aí sobre a aplicação do método de difração de raio-x na indústria de leites. A primeira aplicação é a cristalização dos açúcares em leite condensado. Essa cristalização no leite condensado, ela atua aí como um parâmetro de controle de qualidade, porque os problemas de cristalização no leite condensado ao longo do processo de produção, eles constituem aí um aspecto de grande interesse na produção em escala industrial. Dessa forma, como a matéria-prima ela passa aí por várias etapas até se obter o produto final, as características sensoriais elas podem variar em função do nível de controle que se tem em cada uma dessas etapas. Quando não ocorre o controle aí no processamento dos produtos lácteos, acontece a formação de grandes cristais de lactose, o que gera aí um defeito chamado de arenosidade, que pode ser detectada pelo paladar do consumidor. Essa arenosidade ela está relacionada com a sensação de aspereza na boca, causada aí pela presença desses cristais grandes e pela sua baixa solubilidade em água. Por esse motivo, a quantificação aí do número e o tamanho dos cristais ele é de grande importância para que se tenha aí uma padronização desse produto e que ele seja aceito. Outra aplicação da difração de raio-x na indústria de leites é a cristalização de lipídios da gordura do leite.
O comportamento de cristalização dos lipídios tem implicações muito importantes, principalmente no processamento industrial de produtos que as características físicas dependem aí, em grande parte de cristais de gorduras, como os chocolates, a margarina. A velocidade aí de formação desses cristais, o crescimento e as transformações polimórficas também são importantes para se determinar aí o processo e as condições de armazenamento dos óleos e gorduras. Muitos dos atributos sensoriais também, como a espalhabilidade, a sensação na boca, a textura, são dependentes aí da resistência mecânica da rede cristalina. Dessa forma, a análise aí da cristalização dos lipídios da gordura do leite é de grande importância para determinar aí as características desse produto. Essas foram as nossas referências utilizadas para a elaboração do trabalho. Muito obrigada.